músico Conrado Pera é morador de Alto Paraíso há 9 anos. Em 2015, ele lançou seu CD Enlaçador de Mundos e também ganhou o Festival Nacional da Canção com a música Corte e Costura. Sua música é fortemente influenciada pelos locais que Conrado conheceu em suas constantes viagens pelo mundo. Recentemente, ele viajou durante 6 meses pelos continentes da Ásia e da África e hoje temos o prazer de recebê-lo para mais um programa de entrevista e ele vai compartilhar essa alucinante experiência. Seja bem-vindo, Conrado. Valeu, Matheus. Que prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo aí. Prazer imenso. Prazer tê-lo novamente. Eu acho que já tinha uns quase 2 anos você não vinha, né? Acho que sim, por aí, cara. Já faz um tempinho já. É um tempinho bom. Bom demais. E olha só, hoje especificamente a gente vai falar dessa viagem. Pro ouvinte que não te acompanha nas redes sociais, conta por onde você viajou. Rapaz, eu fui para América do Norte, eu passei pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Depois eu fui para a Ásia, passei pela China, pelo Vietnã, pela China de novo, pelo Laos, fui até a divisa da Birmânia, de Mianmar. Entrei para Tailândia. Desci até a divisa com a Malásia, depois voltei e fui para o Camboja. Depois disso eu fui para a África. E aí passei pelo Quênia, pela Etiópia, fui até a divisa com o Sudão do Sul. E depois eu passei um dia em Emirados Árabes. Caramba, hein? É muito. Viajou muito. Foi uma viagem realmente global, porque você viajou pela América também, né? Foi. Eu passei a América do Norte, eu já tinha passado antes por lá, só o Canadá que eu nunca tinha ido. E depois Ásia, mas ainda falta muita coisa, né? O mundo é gigantesco. E por que você escolheu esses lugares? Ou você já partiu com um roteiro pré-estabelecido ou isso foi vindo durante a viagem? Olha só, o lance da América do Norte e da Ásia eu já tinha planejado. Já tinha planejado, sei lá, coisa de 3 meses antes de eu sair, já tinha planejado ir. Não sabia exatamente quais países eu ia passar. Mas como, por exemplo, o Vietnã precisava de um visto, o Canadá também precisava de visto, então eu já tinha que me planejar antes. Então já tinha mais ou menos planejado, não exatamente uma rota fixa, mas já estava pesquisando sobre alguns países do Sudeste Asiático que eu gostaria de conhecer, já estava pesquisando alguns lugares que seriam legais de passar. Agora a África foi totalmente inusitado, não estava nos planos. Sério? Na verdade, eu nem poderia ir para lá, eu já não tinha nem mais dinheiro quase para ir. Mas quando eu estava pesquisando a passagem, quando eu estava na Tailândia, pesquisando passagem para voltar para o Brasil, eu via que todos os voos passavam pela Etiópia, os voos baratos que eu estava conseguindo ver ali naquele momento, passavam pela Etiópia. E aí começou a me dar esse comichão, essa coceirinha, essa coisa de... Caramba, é meu sonho ir pra África, eu quero muito ir pra África. E aí comecei a ver passagem pra África. E você tem muita raiz no reggae também, né? Tenho muita raiz no reggae, eu sou muita música africana, cara, muita raiz na capoeira e vários ritmos e coisas de cultura popular e de dança que a gente tem no Brasil veio de lá, né? Então eu já tenho essa ligação muito grande. Na Ásia você chegou a viajar de bicicleta, né? Foi. Quais países, quanto tempo que você viajou e compartilhe um pouco de como é que foi essa experiência com a gente. Sim. Na Ásia, eu levei uma bicicleta dos Estados Unidos num voo pro Vietnã. O Vietnã foi o primeiro país que eu entrei lá na Ásia. Eu fiz uma escala por Hong Kong, mas foi só de um dia. Então quando eu chego em Hanoi, no Vietnã, aí eu começo a coisa de viajar de bicicleta. E deu do nada essa ideia? Cara, na verdade me deu já fazia alguns meses já. Que eu tava vendo vídeos de galera que viajava em bike. Sempre eu escutei de muita gente, tive amigos, tenho grandes amigos, né? O Bruno Navarro, a Tainá. Tem vários outros amigos que viajaram de bicicleta pelo Brasil. Tem o projeto Passo Preto, vieram compartilhar aqui na rádio, foi maravilhoso. Exatamente. E vários outros amigos, o Bruno Raiz, que também veio de bicicleta pra cá, e várias outras pessoas que eu conheci, né? Nesse tempo, que vieram de bicicleta pra cá, ou que fizeram grandes viagens de bicicleta. E aí isso foi me inspirando a fazer essa viagem. Então eu já estava me preparando.
Já tava me preparando no sentido mais psicológico do que físico, mas já tava me preparando já pra esse rolê. Maravilha. Você chegou a falar que no final não sabia se ia ter dinheiro para comprar passagens. Como é que você financiou isso? Você fez dinheiro nos Estados Unidos para poder viajar na Ásia? Foi na verdade um monte de coisa. Uma soma de entradas. Né? Uma soma com a música, com o trampo nos Estados Unidos, com também de ter alugado minha casa aqui, quando eu saí aluguei minha casa. Então, né, foram vários fatores, e também aquele lance de viajar de bicicleta, de você, sabe, não consumir muito, sabe, ter somente o básico ali, né, para viver, somente o básico mesmo. E a Ásia, na verdade, o Sudeste Asiático é muito barato, é muito mais barato viver lá do que viver aqui, né. Você se hospedava geralmente onde? Hostel, camping, hotel? De tudo um pouco. Casa de amigos? Exatamente, de tudo um pouco. Eu fui acampando em alguns lugares que eu conseguia acampar. Às vezes eu ficava em hostel, numa cidade maior, alguma coisa do tipo. Às vezes em hotelzinho, numas espelunca. E às vezes ficava também em casa de família. Que às vezes eu nem conseguia me comunicar com eles, mas eles viam que eu estava viajando de bicicleta e me convidavam de algum... sabe, na língua deles e tal, me convidavam para jantar, me convidavam para dormir na casa deles, para ficar. Eles viam, né, que eu tava chegando de bicicleta, com mochila, com violão, com um monte de coisa. E eu acho que também eles achavam muito interessante essa coisa, né? E então me hospedei de diversas formas. Bacana demais, Conrado. Como é que isso te impactou musicalmente? Né? Porque eu acredito que uma das grandes motivações de você ter caído na estrada foi também de se reciclar, de ter novas inspirações para compor, para trocas musicais, não é verdade? É verdade. Minha música e minha arte sempre tiveram muito relacionada a lugares, né? A realidades, a lugares, a paisagens, a lugares onde eu estive. E é louco porque a música me leva para os lugares e os lugares me levam para essas músicas desses lugares também. Então... lá na Ásia, claro, em todos esses lugares que eu passei, eu fui muito influenciado pela música de lá. Eu procurava de diversas formas saber o que estava rolando musicalmente, qual era a música tradicional do lugar e também o que estava rolando de atual. E às vezes não era tão fácil encontrar, sabe, músicos em alguns lugares não é tão fácil encontrar. Imagino. Sabe? Quais países foram mais difíceis, por exemplo? Eu acho que o Vietnã foi um pouco difícil, você encontra, mas às vezes você viajando em lugarzinhos, é difícil encontrar. Foi um país que tem muita história de guerra, né? Um país que está se reconstruindo até hoje. E teve alguns lugares que é mais difícil você encontrar música ao vivo, alguém tocando, né? Sobre isso, você sente que às vezes a internet, a globalização, né, e a cultura de massa tá fazendo as músicas nessas regiões se perderem? Aí você chega no Vietnã, o pessoal tá escutando K-pop, por exemplo. Você viu isso acontece, com certeza. Isso acontece, mas eles são, assim, cada país é um país, né, completamente diferente do outro. Mas sei lá, falando de Vietnã, eles são um país que eles têm uma resistência muito grande no sentido mesmo de valorizar a cultura deles, no sentido de valorizar o povo deles, sabe? É claro que eles têm acesso e ouvem coisas de fora, né? Então, mas eles têm ainda essa coisa de valorizar o que é deles, né? Eles são um povo bem unido, bem forte, né? Bacana. Bem forte. Agora, falando de China, por exemplo, já é outra coisa, porque... a China é proibido o acesso ao Google, é proibido o acesso ao Facebook e várias outras mídias sociais. Então a gente está falando de um outro país, de outra coisa, sabe? Lá é bem diferente, bem diferente. Apesar de eles de alguma forma ter acesso, né? De alguma forma entra ali, mas não é como essa coisa que a gente acabou de falar, de estar totalmente globalizado e de eles ficarem ouvindo coisas, né, sei lá, dos Estados Unidos ou de outros lugares. Então cada país é muito específico, cada país é completamente diferente do outro ali na Ásia. Como é que você fazia para fazer essa troca cultural? Você parava na praça para tocar? Você procurava um produtor musical, uma casa de show? Como é que era? Não, na verdade nessa viagem foi de forma bem natural, assim. Eu já tive outras viagens que eu fui bem no intuito de procurar produtor, de procurar a rádio local, de tal. Nessa viagem não fui, na verdade... querendo, sei lá, mostrar o meu trabalho, um trabalho já pronto. Eu fui mais aberto no sentido de deixar me influenciar, até para eu conseguir reciclar e desapegar de alguma coisa que eu já estava fazendo.
e que sabe conseguir se trazer algo novo talvez para minha arte, conseguir me reciclar mesmo, ter inspiração para novas coisas. Eu fui mais aberto nesse sentido. Então a coisa rolava naturalmente, às vezes que eu estava num lugar e tinham pessoas que viam que eu tinha um violão e pô, toca alguma coisa pra gente e tal, e começava a tocar e outras pessoas se interessavam e aí a coisa começava. Na África a coisa era surpreendente, você pegava um violão lá, enchia de criança, de gente, e eles começavam a dançar e era muita gente mesmo, e é tudo na rua. Inclusive, que você compartilhou nos seus stories no Instagram e foi maravilhoso. Acho que eu compartilhei e foi bem pouco do que rolou, porque rolou muita coisa. Assim, nesse sentido de troca natural, de acontecer música. E eles são muito interessados, e a coisa da dança, do corpo, da expressão, da arte, isso tá muito arraigado neles e é natural neles. Você vê as crianças dançando, você vê as pessoas, sabe, interagindo com a música. Para eles é como uma extensão da própria existência deles. Você acha, Conrado, que pelo fato de você não ter feito esse roteiro, né, com uma agenda oficial de músico e procurando rádio, produtores, mas ter ficado aberto, isso permitiu com que você tivesse uma conexão maior com o local, experimentasse mais a cultura dos países? Com certeza. Esse foi um dos motivos, porque por exemplo, quando eu vou viajar para tocar, ou né, nesse sentido, né, nesse objetivo, divulgar o trabalho, ou seja o que for, nesse sentido, você já vai com foco, sua agenda já é diferente, o seu olhar já muda, sabe? Você já, né, a forma que você se prepara também, porque tem uma preparação. Nesse tipo de viagem que eu fiz agora, eu estava mais aberto para ser influenciado, né? Não estava pré-definido um roteiro que eu tinha que passar em tal lugar, que eu tinha que ir para uma rádio, que eu tinha que ir para para tocar em tal lugar, ou buscar certa pessoa. Então, a forma de você se relacionar com os lugares, com as pessoas é diferente, e também a forma de você deixar, sabe, abrirem novas possibilidades, inclusive geográficas, né, de você, eu tô aqui, mas, pô, surgiu uma ideia ali de um tal lugar que parece ser super legal, ou parece ter sei lá, algo que me interessa, então bora lá, vamos mudar isso e vamos para aquele lugar. Então, nesse sentido, eu, né, ter ido aberto dessa forma, foi muito mais interessante nesse sentido, né, de captar essa inspiração dos lugares, de estar aberto, né, a essas inspirações também. Bacana demais, Conrado. E a diferença linguística? Né? Porque imagina você fala inglês, né? Fala inglês. Inglês e espanhol também ou não? Falo inglês e espanhol. Fluentemente inglês e espanhol, falo um pouquinho de algumas outras línguas, mas fluente mesmo inglês e espanhol. Como é que foi para estabelecer esse contato? Já que você foi para se imergir na cultura, imagino que a língua tenha sido um obstáculo. Não, né? Tinha hora que não adiantava ter inglês e espanhol, não adiantava nada. Várias vezes não me adiantou nada ter inglês e espanhol. A coisa era na mímica, no sorriso, e muitas vezes você não entendia mesmo. Muitas vezes você ficava ali, às vezes eu ficava na casa de uma família sentado horas sem falar nada. Porque não tinha como se comunicar. Entendi. Mas várias vezes também, eu não sei. Claro, tinha horas que eu tinha muita vontade de perguntar coisas, de saber de coisas. Mas tinha momento que era até... fazia parte mesmo de você estar quieto, somente observando ali, sabe? É um outro tipo de troca. Uma outra frequência que a gente fica, É até né? outra frequência, cara. E esse lance de você não falar, né? Não conseguir falar a língua deles e eles também não falarem a sua língua, você fica em outra frequência mesmo. Você fica captando as coisas de outra forma. Você se sente, quando está principalmente em contato com outra língua, às vezes, não sei se é a palavra certa, mas meio infantilizado? Porque assim, eu falo inglês, mas o meu repertório de inglês ele é muito curto. Então acho que eu falo igual uma criança de 10 anos. Claro, você fica infantilizado, você se sente mais frágil também, Sim. Várias vezes. Você se sente também mais frágil. Você estando assim, né, numa viagem de bicicleta por outros países. E não é só a coisa da língua, é a coisa da cultura, né? Porque cada lugar, né, tem sua cultura própria, óbvio, e tem aquelas certas leis, digamos, que são invisíveis, que você não sabe se é próprio você chegar, adequado você chegar de uma forma ou de outra forma, ou perguntar sobre tal coisa. Então são coisas sutis, sabe, que no dia a dia, assim, você não sabe se está agindo da forma certa ou não, sabe? Mas que é legal. Tem um caso, por exemplo, uma família me convidou para jantar no Vietnã.
E aí eles trouxeram, né, se come no chão, sentado no chão, e a família toda vem. E aí eles trazem vários pratos, né, cada coisa ali, uma carninha, um vegetal, um não sei o que, um noodle, né. E eles te dão um pratinho na mão, né. Noodle é o que é o noodle é um macarrão de arroz, macarrão de arroz. E aí, né, eles te dão um pratinho. E eu, naquela forma brasileira, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa e botando no meu prato, né? Ali e tal, aí todo mundo ficou me olhando, e eu assim, que sacrilégio, né? Será que eu fiz alguma coisa? Depois que eu reparei, na verdade, eles só colocam arroz no pratinho que eles têm na mão. E o resto eles vão pegando de um por um, eles não misturam a comida como a gente, digamos, no mesmo prato, né? De você colocar um monte de coisa ali. Não tem isso. Isso é só um exemplo de uma coisinha pequena, né? É comum em várias culturas. A gente no Brasil, que é um país tão miscigenado, é um país tão diverso, acho que a gente traz isso pra culinária. Traz isso pra culinária. Fiz no Fast Clown do ano passado uma oficina com um mestre inglês, John Marat, e ele... a gente foi no Aquilo, com muita opção, Aquilo de primeira, lá no setor sul de Brasília, né, no setor comercial sul. E ele pegou só macarrão. E a gente enchia de coisa, né? E a gente começou, cara, a cultura é totalmente diferente, né? Cultura é totalmente diferente. E aí também você pensar que politicamente, né, a forma de governo é diferente. Toda a história, né, desses povos é completamente diferente também. E isso é o que eu fui ver mesmo. Eu fui ver essa diferença. Como o ser humano se relaciona, né, em outras situações, né, com outras organizações, outra forma de governo também, politicamente, culturalmente, historicamente. Como é que o ser humano tá lidando, né, com os problemas globais e os problemas locais também, né, sociais. Como é que ele lida em outras formas, né, em outros lugares. É verdade. Conrado, me surgiu a curiosidade. Você chegava num país que não falava a língua. Como é que surgiu um convite para você ir almoçar, uma coisa super íntima na casa de alguém? É muito doido, porque, cara, surgia de formas naturais e inusitadas também. Por exemplo, essa família que eu contei agora, eu, né, tinha pedalado o dia inteiro e cheguei num botequinho assim, falei, pô, vou tomar uma cervejinha. Parei no boteco e tinha mais outros dois locais ali, né? E aí eu convidei eles assim, né? Apontei pra cerveja, né? Perguntei se eles queriam. Eles não estavam entendendo o que eu perguntava, eu não ia entender a língua deles. Aprendi, sei lá, umas 5, 6 palavras, né? Em cada idioma e era difícil de lembrar. E a partir disso ali, eles, né, de eu ter convidado eles para uma cerveja, eles aceitaram e tal, a gente ficou ali mudo, um olhando pra cara do outro e tomando a cervejinha, mas todo mundo feliz. E aí eles meio que fizeram uma mímica de seguir eles, não, vem, me segue, vem. Me levaram pra casa deles, e aí me ofereceram jantar e tudo. E aí dentro da casa deles tinha Wi-Fi, aí o cara colocou no Google Translator e começava a me perguntar umas coisas ali, usando o Google Translator. Que massa, cara. Pois é, eu sou fascinado, por isso que eu gostei demais da sua experiência acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, né? Falei, cara, a gente tem que marcar com o Conrado e conversar só sobre isso. Porque eu acho que esse turismo que a gente consome, né, de vai para um resort, vai para uma pousada, ele não te permite uma imersão na cultura. Não, é completamente tanto diferente. Que a Airbnb surgiu até tentando fazer um link maior para você entrar na cultura daquele lugar, né? Mas eu acho que é nessa coisa, não sei se mambembe é a palavra, mas essa coisa mais na rua, sabe? De estar na rua, de estar onde o nativo tá, de viver o que eles vivem, de comer o que eles comem, que a gente realmente experimenta a cultura dos lugares. Né? Sim, eu também acho. E não só o lance de, por exemplo, o turismo, geralmente, né, como a gente vê ele propagado, como a gente vê ele, né, publicitariamente falando como um negócio, ele é vendido sempre a coisa do lugar bonito, com conforto e tudo mais. Essa onda de você ir só para um lugar bonito e tal, é legal, claro, é maravilhoso. Mas, na verdade, eu fui para essa viagem para ver tudo, como que é o bonito, o feio. Não tem bonito e feio, na verdade, né? Tem a realidade, o que é real, o que é de verdade, né? O que é mesmo por trás também das máscaras instagramicas e filtros e photoshops da vida, né? Como que é, né? Como que eles se relacionam, como que eles vivem, né? A pobreza, a realidade, né? A realidade local, na verdade, fui para ver isso, para ver a verdade, né?
Maravilha, Conrado, vamos experimentar uma música, então? Você pode tocar algo que você compôs ou que a viagem te inspirou a compor? Vamos de música. Aí na sequência a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta o Conrado vai fazer degustação aqui do Café com Graça. Opa, já tô ansioso por essa degustação. Essa música é uma parceria com Gregory Haertel. Um toque tupi daqui, repique da África, no pique de percutir, convite pra quem chegar. Pinica e kikaki, samaúma com baobá, pinique o coração bate, saudade do que virá. Batuque de batuqueiro, mistério de misturar, a ginga, a pele, o cheiro, o brilho do seu olhar. Batuque de batuqueiro, mistério de misturar, a ginga, a pele, o cheiro, o brilho do teu olhar. Curumim, catacanoa, caipora até tapioca, se assim Yara quiser, um dengo e um cafuné. Curumim, catacanoa, kizumba, macumbacá, se assim Yara quiser, bibococa e bitoca. Batuque de batuqueiro, mistério de misturar, a ginga, a pele, o cheiro, o brilho do teu olhar. Batuque de batuqueiro, 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 batucar, a ginga, a pele, o cheiro, o brilho do teu olhar. Oi, leque, o menino tele tundele teleletea, lelu coi leque 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 leque, menino toteo teo, lele que lele que lele lele que lele que lele lele a, lelu coi leque 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 lele que lele que lele. Batuque de batuqueiro, mistério de misturar, a ginga, a pele, o cheiro, o brilho do teu olhar. Batuque de batuqueiro, 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 batucar, a ginga, a pele, o cheiro, o brilho do teu olhar. Maravilha, maravilha! Estamos de volta aqui na entrevista com Conrado Pera. E olha só, antes da gente falar da música que o Conrado tocou, a gente tem uma degustação maravilhosa aqui do Café com Graça. Hoje é um brownie com sorvete no Café Expresso. E aí, Conrado? Rapaz, eu não sei se eu falo ou se eu continuo comendo esse trem, porque tá uma maravilha. E com Café Expresso deu o toque que faltava. Eu adorei isso aqui, viu? Pois é, pessoal, lá no Café com Graça você vai encontrar essa e outras delícias. Pra que Starbucks, gente, se você tem Café com Graça aqui na Chapada? De frente pra aqui pro CAT, hein? Que música bonita, hein, Conrado? Qual que é o nome dela mesmo? Gostou dessa música? Gostei aí? Gostei demais. Que bom que você gostou. Essa música se chama Baobá e é a parceria com Gregory Haertel, que é um poeta de Blumenau, grande poeta. E aí a música tem um pouco da mistura de... fala de um pouco de coisas de África, de influências africanas, mas fala também dessa ponte também com influências indígenas brasileiras, né? Fala da samaúma com o baobá, um toque tupi daqui, repique da África, e também ela brinca com a coisa sonora das palavras, né? A coisa de palavras que possibilitam quase uma percussão quando você fala com elas. Elas são quase uma percussão vocálica, sabe? Batuque de batuqueiro, batuque de batuqueiro, baobá. São palavras que
Então a gente brincou também com a fonética dessas palavras. Por falar em poesia que brinca com a fonética, você já ouviu o poema Boi, do Lu? Sim, é maravilhoso. É lindo, cara. Lu Igreja, gente. Luiz Igreja, aqui da cidade, um grande poeta, né? É um grande poeta, maravilhoso. E ele falou pra mim que ele nunca escreveu nenhuma dessas poesias, ele sabe tudo de cor. Não, realmente ele sabe, né? E é uma pena ele não ter escrito, porque... com certeza tem a gente precisa escrever, né, essas poesias aí pra deixar registrado. Conrado, como é que você compartilhava a sua música nessa viagem? E qual que foi a aceitação a ela? Cara, teve desde aceitação a estranhamento, né? Pensa um cara, por exemplo... Tem lugares que eu já causava um estranhamento completo já no lugar, né? Lugares da Ásia, assim, que eles nunca talvez tinham visto um cara usando dreadlock, chegando numa bike, né? E com outros traços, né? Que não o asiático. Eu, por si só, já causava estranhamento, né? E aí tocava uma música brasileira... E uma música que nem tanto assim é ouvida aqui, né, falando em termos gerais, que nem no meu próprio país é tão ouvida assim, né? É ouvida, claro, mas assim, a gente falando, né, em termos de massa, assim. Então, causava um estranhamento completo, né? Primeiramente um estranhamento, com certeza. Mas, nesses lugares eu senti também, talvez uma carência seja a palavra até, talvez carência seja a palavra mesmo, por coisas, por música, por coisas culturais, por arte talvez, né, por formas de expressão. Talvez eles sintam realmente uma carência e chegar com música, então era super bem recebido. Primeiro um estranhamento, claro, mas fui super bem recebido, né. Na África, eu vou ressaltar a África porque o contato deles com a música é muito grande, né, com dança. Então... era super bem recebido, cara, era impressionante. Era tirar o violão e pronto, todo mundo do povoado vinha pra ver e queriam já... Eles são super receptivos, assim, super receptivos. Que é muito diferente do primeiro mundo, né? Você chega, oferece qualquer coisa, a galera já te abraça nesse lugar. É muito diferente. E olha só, né? Parece até uma dicotomia, porque são os que menos têm, né? Na África, assim, eu fiquei em choque. Uns 2 dias eu fiquei totalmente depressivo. Pela realidade, a dureza, assim, né? Da vida como é lá, né? Da pobreza extrema, né? Não que exista só pobreza, mas assim, é geral, a pobreza lá é muito grande. E eu fui para lugares na África, lugares na Etiópia, na divisa com o Sudão do Sul, quase na divisa com o Uganda, que inclusive eles chamam até de corredor da fome ou rota da fome, alguma coisa do tipo. Então, essas pessoas que estão nesses lugares extremos, assim, é um pouco mais difícil até de ter uma aproximação, né? Porque realmente elas não têm nem o que comer, é muito triste. Eu fiquei 2 dias, não queria nem sair do hotelzinho que eu tava, de tristeza, assim, de tristeza. Mas em outros lugares, assim, que eles têm alguma coisinha para comer, eles são incríveis, são os que mais te recebem bem. E com a minha música eles me recebiam tão bem, eles me levavam pra comer num restaurantezinho, assim, e eles não deixavam eu pagar nada. Eles faziam tudo por mim para que eu estivesse bem. E é meio que uma dicotomia, o lugar onde eles menos têm são onde eles mais ajudam, sabe? Eles aprenderam, de certa forma, que o coletivo é mais forte, né? Uhum. E que eles precisam desse coletivo, né? O clássico Ubuntu, né? O Ubuntu, exato, exatamente. Esse país que você falou que tinha uma fome muito intensa, assim, né, visceral, era Uganda? Etiópia. É quase na divisa, quase na tríplice divisa com o Sudão do Sul. O Sudão do Sul está passando realmente uma época, assim, de extrema calamidade, né, no Sudão do Sul. O sul da Etiópia, eles abriram para visitação, se eu não me engano, uma amiga minha tentou ir lá 1 ano e meio atrás, ela não conseguiu ir lá, era proibido ir lá por causa de questões de fome e também por talvez de guerras civis que estivessem rolando com as tribos locais. Então você pensa aí que 1 ano e meio atrás eu não poderia ter nem chegado nesse lugar. E como é que foi a experiência que você teve na rua? Conta um pouco pra gente entender esses 2 dias assim que você ficou bem pra baixo, bem deprê. Na verdade foi assim, a gente, claro, obviamente a gente vê, eu
cresci na periferia, a gente vê muita pobreza no Brasil, com certeza tem muita. O Brasil, assim, né, tentando comparar com algo que a gente conhece aqui, né, para ficar um pouco, sei lá, mais fácil de visualizar essa imagem. Então, no Brasil a gente tem essa diferença social gritante, onde do lado de uma favela tem um bairro extremamente nobre e muros e grades e um shopping center onde as pessoas pobres não são bem recebidas de forma alguma, né? Então tem essa distância social muito grande, né? E é isso que a gente conhece. E quando chego na África, existe uma diferença social, mas a maioria, a grande maioria é essa extrema pobreza. Entendi. E eu tô falando de pobreza de capital, né? Não de uma pobreza cultural, porque eles são muito ricos culturalmente, são pessoas maravilhosas. Mas falando dessa pobreza capital, isso me baqueou muito, sabe, fortissimamente, de ver crianças assim, cara, na rua, em todos os lugares, tentando encontrar alguma coisa para comer. Para você ver, o dia a dia deles é focado em conseguir um alimento. Esse é o foco do dia inteiro, sabe? De você ir buscar água num rio, não tem eletricidade, não tem água, né? Você saiu da capital, é mais ou menos assim, em todo lugar. Não em todo lugar, não vou dizer, mas a maioria é assim. Então, eles têm que buscar água num riacho, sei lá quantos quilômetros, começa daí. Você vê muita gente nas estradas, carregando um baldão de água, criança, mulheres. As mulheres carregando lenha, carregando tudo. Na verdade, o que eu vi mais trabalhando foram as mulheres, né, cara? O mundo inteiro é uma questão difícil, mas o mundo inteiro é muito machista, inclusive no Brasil, e eu vi isso na África também, é triste dizer, mas é assim. Então, carregando lenha, então é sempre a coisa da comida, carregando a lenha, carregando água e tentando conseguir o alimento. Esse é o foco do dia a dia deles. Então isso realmente, quando você chega ali, me baqueou. Eu já tinha passado por lugares muito pobres, como Mianmar, como Camboja, sabe? São lugares extremamente pobres, onde eles lidam com o lixo, assim, tem lixo para todo lugar. Mas a África ainda foi um choque maior ainda, sabe? De crianças, sabe? Eu não tô falando de uma ou outra, tô falando de, sei lá, centenas, milhares que não tem o que comer. Que o objetivo de vida é chegar no fim do dia vivo, né? Exatamente, cara. É chegar no fim do dia vivo, chegar no fim do dia, né, tentando ali ter alguma coisa no estômago, tentando ter alguma coisa na mesa ali. Isso você extravasou, ou tá tentando extravasar, né? Transformar numa música, numa letra... Pegar essa experiência para te inspirar artisticamente? Com certeza, naturalmente, acho que não é nem partir para um esforço de tentar falar sobre isso, mas foi tão chocante e gritante, né, que é natural que isso saia como arte, como poesia, né, e como forma de viver no dia a dia também, né, porque... Né, voltando um pouquinho, eu passei pelo Canadá, passei pelos Estados Unidos, né, países assim economicamente falando, né, teriam formas de com certeza encontrar soluções, se não para acabar com a fome, mas para ajudar, né, assim, em grande escala, eu digo, em grande escala, né, mas na verdade essa questão econômica que a gente vê nos países, vamos dizer, de terceiro mundo, ela é toda plantada, ela é um objetivo de quem está no poder. Isso é o que mais, né, nos entristece e também mais difícil de compreender, né? E tem uma herança na própria colonização da África pelos europeus, que dividiram o país, o continente, né, de uma forma que não faz sentido nenhum e gerou a maioria das brigas e conflitos entre tribos que a gente tem hoje, né? Exatamente. Eles lucram com isso, né? Eles lucram com a guerra e com a fome de outros países. E eu passei por lugares, né? O Sudeste Asiático também, quantas guerras, né? Geradas ou pelos europeus ou, né, pelos Estados Unidos, né? E a guerra lá no Sudeste, falando de Sudeste Asiático, é muito visível, que houve uma guerra muito forte ali, que quase metade da população morreu no Camboja e no Vietnã, que o Laos foi super atacado. Você vê, todo momento, você vê, sabe, resquícios dessa guerra. A guerra ainda tá ali nas pessoas, sabe, que viveram aquilo.
E eu lembro muito do Homem de Ferro, né? Porque o enredo de Homem de Ferro tem tudo a ver com isso. O cara era dono lá da Stark, que era uma corporação que produzia armas, né? E ele viu como é que isso era usado na África. Aí ele começa a ficar revoltado e decide, tipo, acabar com esse tipo de mercado ali na empresa dele. Exato. E, cara, o país não tem dinheiro praticamente nenhum. O pouco dinheiro que tem, muitas vezes é gasto na indústria armamentista. E os donos aí da Taurus, né, os donos de arma, faturam muito dinheiro em cima dos países miseráveis. Exatamente. Não tem como. Você fala, não, isso aí é papo de esquerdista, a rádio tem que ser neutra. Eu concordo, a rádio ela não tem que ficar levantando bandeira demais, mas isso é uma questão humanitária, a gente tem que falar disso. Eu tô falando de uma questão né? humanitária, tô falando de uma questão, não é esquerdista ou direitista ou centralista, ou seja, que nome quiser dar. Questão humanitária do que eu vi, né, viajando por todos esses países e que me chocou, claro, né? Mas olha só, outra coisa super interessante sobre essa coisa de não ter o capital na África, né? De eles não ter a economia, a coisa monetária, é que digamos que fora da capital, ali falando de Etiópia e tal, tudo ainda é muito preservado, a natureza é muito preservada, eles não têm monocultura, eles não têm grandes fazendas com um único dono. Não tem muito baobá. Tem muito, é lindo, eles têm muito, né? Savanas, tudo preservado, as casas são de barro, então eles não estão agredindo a natureza ali, né? Até pela falta do capital, eles não estão gerando lixo, porque eles não têm como comprar alguma coisa para gerar lixo. Então eles estão reciclando tudo, estão usando coisas que eles têm no dia a dia, coisas naturais que eles podem obter da natureza. Então eles são um país, né, que está ali, digamos, marginalizado, que os outros países empurram para fora, que não querem ver ou não querem, de certa forma, né, tentar trazer economicamente eles, né, para um avanço, ou pelo menos, né, pelo menos liquidar com a coisa da fome. E pelo outro lado, eles não estão destruindo o mundo, eles estão, sabe, extremamente preservado. É extremamente, sabe, sustentável até, porque as casas são de barro e palha, eles sabe, não estão gerando lixo, eles não têm capital para ficar comprando coisa e jogando fora. Isso que você fez eu acho algo muito bonito, Conrado, porque diante de um país que vive, né, numa faixa de extrema pobreza, de extrema miséria, você conseguir enxergar algo belo ali. Né? Tem muita coisa bela. Eu acho que a transformação ela vai surgir disso, não é tipo ficar só comparando Estados Unidos e Uganda, por exemplo. Não, o que existe de belo na Uganda? Porque tem muita coisa bela que não tem nos Estados Unidos. Muita. E é a partir daí que eles vão conseguir se emancipar, né? Não, tem muita coisa bela. Eu fiquei encantado. Eu tava falando que, assim, falando de uma perspectiva totalmente minha, né? Quando alguém me perguntava o que eu achei da África, eu falava que era igual um amor quando eu era adolescente, que era de paixão e ódio. E que você queria revisitar aquilo todo momento, mesmo que aquilo te doesse. Então foi mais ou menos essa comparação que eu fiz, que claro, é uma realidade que te choca, que dói, mas é apaixonante ao mesmo tempo de ver aquelas pessoas, sabe, vivendo daquela forma. Isso nós temos no Brasil também. Se você for pro sertão, você vai ver as pessoas vivendo mais ou menos dessa forma, e vários outros lugares, nas favelas também, você vê muito disso. A pessoa, com certeza, com grandes dificuldades, mas tem sempre aquele samba do domingo, onde reúne todo mundo, cada um coloca ali o pouquinho que tem. E eu viajando para fora do Brasil, eu vi tanta beleza que tem no Brasil, que a nossa cultura popular, a nossa riqueza de diversidade de ritmos é incrível. É incrível. Conrado, você chegou, por exemplo, você toca muito forró, muito baião, tem essa influência de Luiz Gonzaga, né, da música nordestina. Você chegou a experimentar algo nesse intercâmbio musical, de estar tocando, por exemplo, um forró e a galera dançar do jeito deles? E ser uma dança de dois, por exemplo? Com certeza, com certeza. Na Ásia eu não encontrei muita... Acho que tirando a Tailândia, a dança deles é mais sutil. Acho que eles nem têm... Eu não sei, posso estar enganado, mas falando ali do Sudeste Asiático, acho que eles não têm alguma dança que seja... que as duas pessoas sejam próximas, que elas dancem juntos nesse sentido de se tocarem, de se... sabe? Eu acho que eles não têm nenhuma dança desse tipo. Eu não vi, pelo menos, não conheço. Então a forma deles dançar
é um pouco mais, não sei, pra gente, né? Na nossa ótica é um pouco mais contida. Entendi. Nessa questão, né, do corporal, né? Então, claro, você tocava, era difícil ter alguém até que dançava ali, né? Falando de o Sudeste Asiático. Tirando fora a Tailândia, que já é mais turística, que ele já tem mais contato com o mundo ocidental e com outras formas e com outros lugares, né? Agora, na África, claro, eu tocava, eles dançavam cada um da forma deles, porque a dança lá é totalmente livre, né? É muito livre, né? É uma expressão do corpo. E era lindo de ver criança, né? Tava até falando ontem sobre isso, que a coisa da dança é uma coisa que tá no nosso DNA ancestral, porque você não precisa ensinar a criança a dançar, a criança já dança, né? Uhum. A criança às vezes é bebezinha, pequenininha ali, começa uma música, ela começa a movimentar o corpo, é uma memória ancestral que o corpo tem. Você chegou a passar algum perigo nessa viagem? Algum momento, tipo assim... ficou doente, ou risco de assalto, ou viajando de bike, você falou, cara, agora ficou difícil. Cara, passei vários perigos. Dirigir uma bicicleta no Vietnã é muito perigoso. Na China também. Esse é um Vietcong lá, te confundindo com o Yankee americano. Não, e não é nem só isso. No Vietnã, nas grandes cidades... o trânsito ele vai para todos os lugares, assim, é muito doido. Tem moto, tem elefante, tem vaca e tudo para tudo que é lugar, assim, não tem meio que uma... É muito doido, cara, é só vendo, assim, tudo passando, bicicleta, um monte de coisa, é muita moto, é muita gente, é muita, sabe, é fácil ali para acontecer alguma coisa, mas graças a Deus nada aconteceu. Mas fiquei doente também. Fiquei, sei lá, 4 dias de febre, de cama, num lugar totalmente inóspito. Sozinho, não falava a língua, não conseguia... E eu fiquei 2 dias sem conseguir encontrar um restaurantezinho mesmo que tivesse comida, só conseguindo comprar umas frutas e coisa e tal. Tremia de febre, passei isso também. Perigo, claro, por exemplo, sei lá onde eu tava, quando eu tava chegando perto do Sudão do Sul, dessa divisa... A van onde eu tava quebrou no meio da estrada. E o cara falou assim, fique dentro da van e tal. E de repente começou a chegar criança e adolescente. E depois mais uma galera mais velha, assim, vindo de uns lugares que não dava pra ver que tinha gente ali naquela estrada. Isso foi na Etiópia. Sim. E o cara, fica aí dentro. E meio que uma situação de tensão, nada aconteceu. Mas assim, uma situação de ser um lugar tenso pela falta de comida, sabe? Né? Pela falta do que eles não têm o que comer. Sim. Eu mergulhei com tubarões lá na Tailândia. Consciente. Consciente. Eu escutei falar, não, lá tem... Eu adoro mergulho, eu escutei falar, não, tem um lugar que tem tubarão e tal. Falei, eu quero ir lá mergulhar. Foi eu e um amigo, quando a gente chegou lá, tinha um cara saindo da água, ele disse, ele tava com o olho arregaladão, assim, meio com medo mesmo, assim. Ele falou, cara, isso aqui tá cheio de tubarão. Eu falei, pronto, bora pular aí dentro. Aí mergulhamos um pouquinho, passou 2 minutos, já encontramos tubarão e começamos a encontrar um monte de tubarão. O lugar tava cheio de tubarão também. Mas aí foi com eles e ficou de boa? Não, foi de boa, foi tranquilo. Claro que sempre existe a possibilidade do perigo, né? Mas foi tranquilo. A possibilidade do perigo existe vivendo, né? Em casa, seja onde for. Só voltando no tubarão, porque eu ainda fiquei meio perplexo. Vamos lá. O instrutor ou quem você alugou o equipamento... Não tinha instrutor. Não tinha equipamento não, né? Então você foi, tipo... O equipamento era meu, era comprado, era meu, né? E não tinha instrutor, não tinha instrutor. Então só realmente... tava eu e meu amigo. Entendi. E era um lugar assim que era conhecido, tinha fama realmente de ser a Baía dos Tubarões, né? Chama Shark Bay. Você lá, fez imagem lá? Dos tubarões? Sim, a gente fizemos imagens. Então agora você que está assistindo aí pelo YouTube, você vai ver vídeo aqui, ó, no tubarão. A gente tem imagem dos tubarões lá. Bacana. Tubarões, tartarugas. Foi muito lindo esse dia, foi muito especial de encontrar com os tubarões. Olha só. Conrado, tem alguma pergunta que eu não te fiz sobre a viagem, algum tema que a gente não abordou, que você acha importante responder e conversar sobre? Boa pergunta. O que faltou? Cara, eu acho que sim. Eu pensando agora como alguém que está nos ouvindo e talvez
tenha vontade de fazer uma viagem como essa, né? Como seria para chegar, né? Como que fazer toda essa logística? Como é que é, né? É possível? Como é que é, né? Para chegar às vias de fato de fazer uma viagem dessa. E como é que faz? E eu acho que claro, tem que ter muito foco, né? No sentido de você se organizar, né? Organizar sua vida para chegar às vias de fato de fazer isso. Mas é uma viagem totalmente possível. E, né? Eu falo, né? Como uma pessoa que, sei lá, cresci... periferia, gueto, vim de uma classe baixa. Eu acho que é totalmente possível. A coisa da passagem que é um pouquinho mais complicada, mas você estando no lugar, eu acho que eu gastei menos pra... Assim, foi mais barato viver um mês viajando em algum desses países do que viver aqui no Brasil. Sabe? Pagando conto e pagando tudo, né, cara? Assim, comer e tudo mais. Porque são países de uma, economicamente, uma moeda, né, seria... Vale menos, né? Mais vale valorizado. menos, vale, né? Então com R$1, por exemplo, R$1, né, nesses países vai valer muito mais do que vale R$1 aqui. Então é muito possível, sabe? É muito possível, né? É claro, tem toda uma logística, muito foco, mas eu acho muito possível. E também pegar uma bicicleta e sair viajando por aqui também é muito possível, né? A coisa da bicicleta é muito legal, né? Porque você está usando a energia do seu próprio corpo, não está gastando petróleo, não está poluindo, sabe? E as pessoas também te veem de outra forma. Quando você chega de bicicleta... Exato. Não é aquele... tipo, é um turista playboyzinho cheio da grana, né? Não é outra forma. As pessoas te veem de outra forma. Oi. Alô, olha só, a gente tem um ouvinte aqui, viu, Conrado? Faz a pergunta rapidinho que a gente tá ao vivo. Oi. Ah, beleza, é o Nilson? Então tá, vou fazer obrigado, viu, Nilson? Até. Olha só, o Nilson sempre participando aqui com a gente, Conrado. Legal. Ele tem uma dúvida, que é uma dúvida de questão técnica mesmo, né? Ele escuta o programa todo dia, é pintor aqui na cidade, né? E ele gostaria de saber se para cada lugar que você vai, você tem que tirar um passaporte diferente. Como é que é essa questão? E ele está falando que está achando essa viagem que você fez assim uma coisa muito interessante, muito louca, muito fora da nossa realidade. Está aprendendo bastante. Uma ótima pergunta, com certeza, nessa coisa da logística. Cada país, né, tem um acordo sobre trânsito dentro desse país, sobre estar nesse país, sobre entrada, sobre vistos. Cada país tem um acordo diferente com o governo brasileiro, né? Então tem determinados países que você precisa tirar um visto antes de chegar no país. Tem alguns países que você pode chegar lá e você tira o visto no momento da chegada. Tem alguns países que você não precisa de visto, né? Tem alguns países que você pode tirar o visto online, tem outros países que não. Então cada país ele tem uma particularidade, né, em questão ao visto, né, as entradas no país. Agora o passaporte é o mesmo, o passaporte brasileiro. Eu só viajei com o passaporte brasileiro e é o mesmo, né? Geralmente esses países que eu passei, esses países da Ásia, são muito tranquilos de você conseguir o visto. Eles são bem abertos, né? A China não era, mas agora eles já estão mais abertos a isso, ao lance do turismo também. A Tailândia é super aberta, então é super tranquilo para conseguir o visto para esses países. A maioria deles na chegada você consegue o visto. Se conseguir levantar dinheiro com música nesses lugares? Você dá para levantar dinheiro nos lugares turísticos desses países, né? A Tailândia é mais turística, você consegue. Lá em Phi Phi, como é que é? Phi Phi, eu não fui para lá porque é um lugar tão turístico que eu não fiquei com tanta vontade de ir. De já ter visto tanta foto e tanta coisa, né? Que eu acabei procurando outros lugares. Mas com certeza é possível fazer grana com música lá. Nas ilhas do Camboja também. Esses lugares que são mais turísticos, sabe?
que as pessoas procuram mais, são mais famosos, que você vê geralmente em fotos por aí, é possível sim. É possível fazer uma grana com música, com certeza. Conrado, já estamos chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria pedir para você compartilhar mais uma música que nessa. A viagem tenha te inspirado. Legal, vamos lá. O que a gente vai ouvir dessa vez, Conrado Pera? Vamos ver. A Prova de Bala. Deixa eu testar com o fone aqui. Rádio comunitária é isso, gente. Ao vivo, a gente recebe a degustação ao vivo, telefonema ao vivo aqui do ouvinte também. Vamos lá, Prova de Bala. Era angoleiro e preto, quilombo, Rastafari. Negra cria de maré, quanta falta nos fará. Quem com faca ferra nossa fala, nem com bala, bala ou calara. Quem com faca ferra nossa fala, nem com bala, bala ou calara. Chora agora o povo, chora, mestre Moa foi-se embora. Sua voz é viva em nós, como é viva Marielle. Quem com faca fode o povo pobre, nem com bala, bala ou calara. Quem com ferro fode o povo pobre, nem com cano cala ou calara. Lindo é bonito ver o povo se juntar. Puta, trans, bissexuais, feminista, preto, sarará. Lindo é bonito ver o povo se juntar. De quem foi tirado do lado, MST, oh, quando a geração chegar das crianças de já é hora de lutar, de nos desmudar. Caia, 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 Babilônia. Caia, caia, Babilônia, caia, Vietnã. Caia, 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 Babilônia. Caia, caia, Babilônia, caia. Chora, amor, 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 não chora. Que a nossa alma é a prova de bala. Chora, amor, 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 não chora. Que a nossa alma é a prova de bala. Sensacional, Conrado Pera, novamente aqui no Central Paraíso. Conrado, gostaria de agradecer a sua presença, por você ter compartilhado dessa viagem, viu? Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço ter a oportunidade, o convite. Obrigado demais, Matheus. Para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, né? Quais são suas redes sociais, onde consegue ouvir sua música? É fácil. A música tem no Spotify, tem no YouTube, no Deezer, nessas plataformas digitais. É só procurar por Conrado Pera, que vai encontrar em todas essas plataformas. Mídias sociais é a mesma coisa. Procura por Conrado Pera que vai me encontrar. Bacana demais.
Conrado, só termina então fazendo aquele convite pro show que você vai fazer amanhã no Cavaleiro de Jorge, lá em São Jorge. Isso, amanhã vai ser um show especial, porque também vamos estar comemorando o meu aniversário. E eu convidei vários músicos, né, da região para participarem. Vai ter o DJ Dante Rui, o DJ Walter Ego também. E a gente vai fazer um show bem especial, com certeza vai ter forró, vão ter vários ritmos, né, bem brasileiros, né? Quem quiser chegar, vai ser um prazer e uma honra lá pra gente comemorar junto, né? Maravilha, Conrado fez aniversário na quarta-feira? Terça-feira. Né? Tava agendado de vir aqui na rádio, a pessoa fez foi na terça, um almoço então. surpresa, foi né? Na terça, aí ele falou, Matheus, se tiver como mudar o dia, porque chegou uns amigos aqui, fez um almoço surpresa. Foi, muito legal. Tá certo. Obrigado então, Conrado. Obrigado. Conversamos com Conrado Pera, músico morador de Alto Paraíso, que acaba de viajar pelos continentes da Ásia e da África por 6 meses.